Pronto, já estamos gravando agora. Então, gente, o que que acontece? A gente está dando aula, está dando continuidade a esse curso de formação docente para a diversidade. Algumas pessoas vão falar assim, poxa, mas a gente está falando da legislação da LDB? Sim, porque nós temos na LDB uma das legislações mais diversas, né? Quando a gente tem essa série de modalidades, quando a gente tem essa série de possibilidades, como abre a LDB, na verdade, a gente está falando muito desse conceito de diversidade. Hoje, nós vamos falar de mais algumas modalidades de ensino e vamos falar também de uma questão bem particular, que é a educação em tempo integral, né? Na aula que vem, a gente vai concluir esse estudo desse conteúdo de formação docente. Então, vamos lá, vamos começar a falar inicialmente de educação em tempo integral. Geralmente, quando a gente fala em educação em tempo integral, o primeiro conceito que vem à cabeça é ficar o dia inteiro na escola, né? O problema é que muita gente confunde educação em tempo integral com educação integral. São duas situações diferentes. Olha o que a gente pode definir para educação em tempo integral. A educação em tempo integral é a concepção educacional que oferece maior permanência dos alunos na escola. Obviamente, na busca da melhoria da educação com mais tempo de trabalho, existem também maiores possibilidades de promover uma formação mais ampla e completa. Para tal, é necessário haver uma reorganização também de espaços escolares e de conteúdos curriculares. Tinha uma proposta aqui que nós íamos montar um curso de educação integral, né? Ainda tem essa proposta, só que eu acho que esse curso que a gente vai montar não vai ficar para esse ano, né? Dado que esse ano a gente está com muita coisa aqui nesses últimos 3 meses aí, é uma série de preparatórios que a gente está trabalhando, então vai ficar meio difícil. Mas, assim, eu acredito que no ano que vem, logo no início do ano, a gente vai estar montando um curso de educação em tempo integral, né? Educação integral, educação em tempo integral. E é um curso que, assim, eu vou trazer algumas pessoas de outros estados, que são gente top, relativo ao conhecimento de educação integral, para a gente estar fazendo uma série de diálogos, né? Como funciona a educação integral, o que é educação integral, do que ela se diferencia da educação em tempo integral, porque são conceitos bem diferentes, a educação integral da educação em tempo integral. São conceitos muito diferentes, né? E para a gente executar isso em sala de aula, para a gente executar isso no nosso dia a dia enquanto educadores, é preciso que a gente entenda muito bem esses conceitos e o que diferencia cada um deles, né? Quando a gente fala em educação integral, a gente está falando um conceito muito mais amplo. Educação integral é desenvolver o educando, o aluno, em todas as suas concepções, não é só a questão intelectual. É o intelectual, o motor, o físico, o emocional, tudo isso. A educação em tempo integral ela já é mais restrita. A educação em tempo integral fala em expansão do tempo. Então, você pode ter uma educação em tempo integral que não tem uma educação integral. Seja só mais do mesmo do que ocorre no dia a dia, né? Então, foi cunhado há algum tempo o termo que eu acho que é o mais completo, que seria educação integral em tempo integral, né? Então, eu acho que é fundamental para a gente entender um pouquinho desse conceito. Enfim, já é uma novidade para vocês. Esse curso ia começar esse ano, provavelmente não começa mais, deve ficar para o ano que vem. Vai ser um curso bem legal, vai ser online também, mas com bastante gente de fora, conversando e dialogando sobre isso. Em breve eu vou dar mais explicações aí para vocês sobre esse curso, tá bom? Bom, então esse conceito de educação em tempo integral, ele aparece bem na LDB, até porque a LDB ela faz menção para o seguinte, olha, progressivamente, a educação em tempo integral ela deve acontecer no ensino fundamental, no ensino médio e tudo mais, né? Agora, até para a gente saber o que é essa educação em tempo integral, é bom que fique claro. Em termos legais, educação em tempo integral é aquela educação que tem, no mínimo, 7 horas por dia, todos os dias letivos. Tá? Então, 7 horas diárias durante todos os dias letivos. A educação integral na minha escola só funciona de segunda a quinta, sexta não tem. Então, sinto muito, mas não é educação em tempo integral, né? Para ser educação em tempo integral, ela precisa ser todos os dias, ok?
Bases históricas, né? Aí a gente pode falar assim, falar em história da educação no integral no Brasil, a gente vai confundir com Anísio Teixeira, tá? Professor Anísio Spínola Teixeira, baseado nas ideias de John Dewey, de criar oportunidades para os alunos vivenciarem uma sociedade democrática, concebeu o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, aqui em Salvador, né? A ideia era expandir as atividades educativas da escola primária, oferecendo oportunidade de comunicação entre alunos e professores e proporcionando convivência em diferentes atividades. A preocupação não era somente suprir as carências culturais, mas sim preparar os alunos para possíveis mudanças estruturais da sociedade. Pensamento muito parecido com as preocupações da atualidade. Então, percebam que aí nasce uma concepção de educação integral, né? Aí nós temos uma concepção de educação integral. Pensar algo além do que apenas a expansão do tempo educativo. O centro comportava 4 escolas-classe de nível primário, cada uma delas com capacidade para atender até 1.000 alunos, funcionando em 2 turnos, e uma escola-parque, com 7 pavilhões destinados às práticas educativas, educação artística, trabalho manual, artes industriais e educação física, em que os alunos poderiam completar sua educação no contraturno escolar. Também havia gabinete médico, dentário, jardins, horta e espaço coberto. Gente, essa experiência de Anísio Teixeira, ela serviu como um embrião da educação integral no Brasil, né? Ele, obviamente, as ideias de Anísio foram muito inspiradas em Dewey, mas no Brasil a gente diz que Anísio Teixeira foi o precursor da educação integral. E a partir daí, vários outros modelos começaram a se desenvolver. Alguns mais conhecidos, como os projetos do CIEP no Rio de Janeiro, de Darcy Ribeiro, o CELS em São Paulo, ainda na época da gestão de Luiz Erundina, entre outros projetos que começaram, mas todos tinham em comum traços das ideias, dos ideais de Anísio Teixeira. Okay? Aí vem o CIEPS, né? A Escola Parque não é apenas um nome, mas um conceito complexo e profundo, uma filosofia de educação. Ela foi uma concepção piloto de ensino integral que inspirou um projeto similar em São Paulo, os Centros Educacionais Unificados, os CELs, que eu falei. Né? Entre 1984 e 1994, foram construídos cerca de 500 centros integrados de educação pública, os CIEPs, no Rio de Janeiro, que funcionavam das 8 às 17 horas, concebidos pelo então secretário de Educação, Darcy Ribeiro, e projetados por Oscar Niemeyer. Em 1990, as novas unidades foram denominadas Centros Integrados de Atendimento à Criança, CIACs, e depois passaram a se chamar Centros de Atenção Integral às Crianças, CAICs. Outras propostas de escolas de tempo integral se sucederam desde então. Então, percebam que esses são alguns nomes que começaram a chamar atenção, né? Algumas propostas que começaram a chamar atenção. Em matéria de quantidade, realmente nada se compara aos CIEPs no Rio de Janeiro. Foram aproximadamente 500 CIEPs. E aí vem a grande tragédia da educação brasileira. Os CIEPs eles foram descontinuados quando houve uma mudança de governo. Eles foram instituídos na época do então governador Leonel Brizola, né? E quando o Brizola perde a eleição para governador, e no seu lugar entra um opositor, no caso Moreira Franco, ele simplesmente ele descontinua a ideia do CIEPs. Então, o grande problema da educação brasileira, a descontinuidade das políticas públicas. Eu não tenho dúvida em afirmar que se aquele projeto tivesse sido tomado como um projeto de Estado e não um projeto de governo, a educação do Brasil seria diferente, porque essa proposta iria impactar nos outros estados também. A proposta de concepção do CIEPs era uma proposta muito legal. Né? Os prédios tinham uma infraestrutura, tinham CIEPs com piscina olímpica, com alojamento, com consultório médico. Então, assim, era uma coisa assim. E detalhe, para pobre. Né? Para pobre. Isso que é importante a gente destacar. Mas, infelizmente, as políticas públicas no Brasil, elas são interrompidas porque são políticas de governo. Aí a importância dos planos de educação, né? Que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Seguindo. As bases filosóficas, né? A educação em tempo integral tem como princípio um projeto de educação que instigue o respeito aos direitos humanos e o exercício pleno da democracia. Ao valorizar o tempo para trabalhar pela pluralidade de saberes, ampliam-se as possibilidades de conhecimento e transformações sociais.
Desse modo, crianças, jovens e adolescentes estarão munidos de distintas ferramentas para enfrentar as diferentes situações sociais. Ao conviver um tempo maior juntos, os alunos e professores estreitam relações e convivem com diferenças básicas dos seres humanos. Aprender a transitar sobre essas diferenças é inquietante, mas reafirma os direitos fundamentais a todos. Na escola integral, abre-se igualmente um espaço para o debate sobre os direitos humanos e o reconhecimento das diferenças raciais, de gênero, de orientação sexual e de identidade. A educação integral é uma educação que se preocupa com a concepção do ser humano como um todo. Ela não está ligada apenas à questão do intelectual, do cognitivo. E aí talvez esteja a maior importância dela, né? A maior importância da educação integral é essa visão, essa negação dessa visão fragmentada de educação que a gente tem. Ok? Seguindo. Aí a gente tem as bases legais, né? A educação em tempo integral não é referenciada literalmente na Constituição Federal, e sim em legislações específicas. Porém, nossa lei maior fundamenta-se no compromisso ético com a inclusão social e também aponta para a gestão democrática integrada, todos os princípios ligados diretamente à integralidade da educação. Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa LDB, fundamentada nos princípios constitucionais, prevê no seu artigo 34 a ampliação progressiva da formação escolar do ensino fundamental para o regime de tempo integral. Segundo a lei, aí abre aspas, olha o que diz. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Tendo assim, desde 1996, a garantia da lei educacional da escola em tempo integral e, diante da data da lei, já houve tempo para sua progressiva ampliação. Hoje, vale lembrar que a LDB é de 96, passaram-se 25 anos, 26 anos, né? 25, porque a lei é de dezembro. 25 anos se passaram, uma geração se passou. Já era mais do que suficiente para que a gente tivesse as escolas públicas brasileiras instituídas em tempo integral, né? Mas, sem comentários, né? Infelizmente, a nossa realidade educacional é essa daí. Bom, isso daí foi um pouquinho de educação integral. Eu espero, sinceramente, que vocês se interessem por esse tema. É um tema maravilhoso. A gente está montando um curso muito legal, que deve acontecer, como eu já disse, ano que vem. Falando mesmo, destrinchando que a educação integral, as bases filosóficas, as bases democráticas, as bases legais, as bases históricas, tudo isso da educação integral vai ser muito legal e em breve a gente vai estar compartilhando aí com vocês. Bom? Seguimos agora para falar da educação de jovens e adultos, né? Essa daqui que a gente conhece tão bem. O que é educação de jovens e adultos? A gente sabe que muitas pessoas não tiveram acesso à educação na idade devida, por uma série de motivos. Pode ser porque não tinham acesso à educação, porque tinham que trabalhar, por questões familiares, ou porque não queriam, ou porque a escola excluía através da reprovação. E essas pessoas têm o direito de recuperar isso através da educação de jovens e adultos, né? Muitos brasileiros não tiveram acesso aos bancos escolares ou precisaram abandoná-los por diversos motivos, como pela necessidade de trabalhar, baixa renda familiar, dificuldade de locomoção, insatisfação, reprovação, entre outros. Mas essa problemática não é atual, ela vem se arrastando há muito tempo. Para tratá-la que surge a educação de jovens e adultos, né? E o que diz a LDB sobre isso? A LDB regulamenta a educação de jovens e adultos nos artigos 37 e 38. O primeiro... Não, está faltando aí uma palavra, né? O primeiro artigo, né? Tá, entendi. É porque tá o esclarece, tem um espaço a mais. O primeiro, que é o artigo 37, esclarece a quem a EJA é destinada, determina sua gratuidade e assegura a oportunidade educacional apropriada aos alunos, levando em consideração características, interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Em 2008, a Lei 11.741, ela alterou a LDB e complementou com seu parágrafo 3º que a EJA deve articular-se preferencialmente com a educação profissional. Então, assim, houve essa lei que alterou a LDB e ela diz o seguinte, ó, preferencialmente a EJA deve estar articulada com a educação profissional, ou seja,
O aluno ele vai estudar a educação de jovens e adultos e junto ele vai fazer a educação profissional, que vai permitir que ele tenha uma profissão, né, que ele possa se qualificar para o mercado de trabalho. E aí, essa é uma parte muito importante, porque as diretrizes curriculares nacionais, que é um documento normativo que orienta a organização dos sistemas de ensino, ela diz que a EJA tem 3 funções: a reparadora, a equalizadora e a qualificadora. Vamos ver quais são essas funções, né? Primeiro, função reparadora, no sentido de devolver os direitos civis aos jovens e adultos, disponibilizando uma educação, uma escola de qualidade. Da mesma forma, tem o papel de restaurar a igualdade ontológica, isso é, real, social, de importância ao ser humano. Não deve servir somente como reparação, mas como um direito humano. O que significa essa função reparadora? Devolver a quem de direito, ou melhor, devolver um direito às pessoas, que era o direito à educação, uma escola de qualidade, e se elas não tiveram acesso a isso na idade própria, a educação de jovens e adultos vai reparar isso, dando acesso a esse direito. Ok? Segunda função é a qualificadora, perdão, a equalizadora. A ideia básica é da oportunidade igual a todos por meio da educação, tanto no mundo do trabalho como na vida social, nos espaços estéticos e nos canais de participação. Equalizar, fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades. E a educação, ela serve para isso, né? A ideia da educação, e aqui em específico a educação de jovens e adultos, é você qualificar de modo que todos tenham as mesmas oportunidades. Essa é a função equalizadora. E, por último, a função qualificadora. Como o nome já diz, a intenção é qualificar os alunos, desenvolvendo potenciais de maneira permanente, traduzindo a real função da EJA, ou seja, qualificar mesmo, né? Dar qualidade a esses estudantes. Então, são 3 funções que a EJA tem, segundo as diretrizes curriculares nacionais: reparadora, equalizadora e qualificadora. Ok? Seguimos. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Estou indo muito rápido? Tudo bem. Seguimos, então, vamos falar da educação especial e a inclusão agora, né? A inclusão de alunos especiais no sistema regular de ensino baseia-se na perspectiva de uma educação para todos. A intenção é estimular o desenvolvimento dos estudantes, inclusive dos que não possuem diferentes tipos de deficiência, pois assim todos serão beneficiados, visto que ao existir uma proposta pedagógica voltada para a diversidade, todos são contemplados. Há com isso também a melhoria da qualidade da educação, que busca diversas formas de ensinar e aprender. Eu vou fazer aqui uma observação, que eu ouço muita gente, até bem intencionada, quando fala assim: eu sou contra colocar alunos com deficiência junto com os alunos sem deficiência, porque isso acaba prejudicando os que não têm deficiência. Eles nem falam os que não têm deficiência, falam os normais. Os normais são prejudicados porque acaba tendo que atrasar muito o conteúdo para poder atender aqueles que não são normais. Isso é uma fala muito comum de professores, inclusive. A gente precisa entender um pouquinho esse conceito de normalidade, né? Quando a gente fala em educação especial, a gente está falando de um conceito. Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando em outro. Educação especial é a educação que atende os alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades de superdotação. Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando de todo mundo. Daqueles com deficiência e dos sem deficiência. Convivam em harmonia. E quem já trabalhou em escola, em sala de aula, em lugares que tem uma criança com deficiência, vocês percebem o quanto a convivência dessa criança é benéfica para ela e para os outros. Sabe por quê? Criança não tem preconceito. Criança não tem preconceito. O que porventura acontece pode ser alguma coisa influenciada por pais, por tudo, mas a criança não tem preconceito. Se a gente não influenciar, quando eu digo a gente, não digo a gente professor, né? Se a sociedade não influenciá-la do ponto de vista negativo, a criança não consegue ver diferença entre uma criança com deficiência e ela. Ela usa cadeira de roda, mas ela é uma criança como a outra. É só
uma coisa a mais, né? Então, essa convivência que é possível através da educação inclusiva é fundamental no processo educacional da criança com deficiência e da criança sem. Por isso a importância da inclusão. Tá? A inclusão vem aí nesse sentido. Aí a Professor, gente fala de... Oi. professor, eles, não sei nem se está certo, mas tem se usado o termo típicos e atípicos. Não sei se está correto, mas é o que está se usando. O que acontece? Inclusive, mãe atípica e mãe típica, no caso. Eu tenho um pouco de... Assim, do ponto de vista educacional, não existe essa nomenclatura, né? Do ponto de vista, quando a gente fala de educação especial, existem algumas nomenclaturas, dependendo da corrente de pensamento, que vão entrar em algumas questões ou não. Eu, particularmente, não gosto muito dessa nomenclatura de típica e atípica, porque isso diz muita questão em relação a condutas típicas e eu acho que estigmatiza um pouco, né? Mas, assim, existem correntes que adotam isso daí. E por que eu falo que estigmatiza? Algumas deficiências, elas têm como característica condutas típicas. E quando você coloca tipicidade ou atipicidade para poder definir alguma coisa, de certa forma você está estigmatizando. Essa, pelo menos, é a minha concepção. Então, eu não gosto muito desse termo, embora seja usado por algumas correntes de pensamento, sim. Ok? Ok. Assim, é aquilo. Errado? Não, não é errado. Existem correntes de pensamento que usam. Eu, particularmente, não gosto muito. Tá? Mas não é errado, não. Vamos falar lá de adaptações, então, para o atendimento, né? Porque, assim, educação especial é um direito, tá? Não é um favor que a escola faz. Ah, eu tenho um aluno deficiente na minha turma, vou ter que adaptar a atividade para ele. Ah, mas isso não é dever meu, não. Isso não é dever meu. Claro que é, professor. Claro que é dever seu. Primeiro, é um direito do aluno. Obviamente que se tiver o suporte de um profissional de educação especial, que é o ideal, perfeito. Mas se não tiver, ele é seu aluno, né? O correto é ter o atendimento educacional especializado. A lei fala isso. Agora, não é o fato de não ter um atendimento educacional especializado que esse aluno não vai ser atendido. Ele precisa ser atendido, porque isso é um direito. Direito à educação é um direito público subjetivo. A gente falou isso lá no início, né, numa das primeiras aulas. É direito público subjetivo. Não quer dizer, eu não estou atendendo por causa disso. Não interessa. Primeiro, atende-se o direito. Mas não tem ninguém para acompanhar. Vai a diretora da escola, vai o professor, não interessa quem vai. O direito precisa ser atendido. Tá? É a mesma coisa quando a gente fala algumas, dependendo de algumas deficiências, a criança tem direito a um acompanhante, né, um cuidador. Em alguns lugares, eu fui psicopedagogo da área da saúde, eu não fui nem da área da educação, fui psicopedagogo em Camaçari, e tinha algumas crianças que precisavam do cuidador. E a prefeitura, na época, falou, gente, não tem, infelizmente não tem. Só que, assim, não existe essa opção de não ter. Se não houver esse cuidador, a criança não vai poder ser atendida. Então, assim, o município não pode falar assim, não tem, infelizmente. Ele tem que dar um jeito dele. Não tem, bota um professor no lugar. Não tem professor, bota a diretora, bota o coordenador pedagógico. Não interessa o que a escola vai fazer. A criança precisa ser atendida. E, assim, se não fosse essa pressão em cima, o direito não ia ser atendido. Ia ficar aí jogado na esquina. Ok? Bom, então vamos falar do AEE, né? O atendimento educacional especializado é oferecido nas escolas públicas e privadas de ensino básico, mas só pública não, tá? Em salas de recursos multifuncionais que devem ser atendidas por um professor regente com formação continuada em educação especial. Por isso que eu falo sempre, né? Aqui, quando a gente tem nos cursos de pós, né? Sempre, às vezes, o pessoal pergunta, professor, eu quero fazer uma pós. Qual pós eu faço? Faz educação especial. Mas eu não quero trabalhar com criança com deficiência, não, acho muito complicado. Tem uma notícia para te dar. Não existe essa opção. Eu não trabalho com criança com deficiência. Não existe essa opção. Simplesmente pode chegar uma criança com deficiência na sua escola. E quer que eu te diga uma coisa? Não existe público melhor para se trabalhar do que criança com deficiência. Tá? Digo isso porque trabalhei muitos anos. Então, independente de qualquer coisa, é uma formação, a meu ver, fundamental para qualquer professor. Tá?
desenvolvimento ou altas habilidades, superdotação, ou altas habilidades e superdotação, né? A intenção é assegurar aos estudantes da educação especial o pleno acesso ao currículo escolar em igualdade de condições com os demais estudantes. Gente, deu um piquezinho aqui. Vocês estão me ouvindo? Parou um pouco, eu guardei coisa de uns 20 segundos e voltou ao normal. Ah, perfeito. É porque eu vi que deu um piquezinho aqui, aí pareceu como se tivesse a conexão, acho que foi alguma coisa da internet aqui, mas pelo jeito já estabilizou. Então, assim, retomando o que eu tinha falado, né, resumindo, a educação especial é um direito, não cabe a negativa a esse direito. Educação é um direito público subjetivo e a educação especial é um direito assegurado em lei. Então não tem não, aqui é a mesma coisa, escola particular que recusa aluno especial, isso é ilegal. Isso é ilegal, não pode. Ah, mas eu não tenho condição de botar um cuidador aqui com ele. Fecha as portas. A partir do momento que você está se disponibilizando a abrir uma escola, você sabe que se tiver uma criança com necessidade, com deficiência, ou com TGD, ou com superdotação, vai precisar de ter um acompanhamento especial. Você sabe disso. Está na lei. Né? Ninguém foi enganado. Quando você abre escola, você sabe disso daí. Né? Então, não cabe falar, não tem condição, matricula em outra escola. Isso é só ir no Ministério Público que se resolve muito rápido. Já vi casos até de escola ser fechada por causa disso. Então, vamos lá. E quais seriam os desafios para essa inclusão? Né? Incluir é muito difícil, gente. Incluir não é fácil, não. Às vezes você não inclui, você faz um processo de exclusão. Você inclui excluindo. Né? Então, vamos lá. A educação especial, para ser inclusiva, ela deve acontecer dentro da escola regular, como eu falei anteriormente. Né? Diferente do que acontecia até o início do século XXI, quando havia duas escolas, uma regular e outra especial. Essa especial atendia exclusivamente alunos com algum tipo de necessidade especial, aquelas escolas da PAI e tudo mais, que era uma espécie de você segregar os alunos em uma outra escola, de não misturar os ditos normais com os ditos anormais. Né? Isso, graças a Deus, não existe mais. Mesmo sem se dar conta, a escola regular é inclusiva. Ela atende uma heterogeneidade incalculável de alunos, pois percebe a diversidade existente na sociedade em que está inserida. Não podemos, no entanto, confundir inclusão com interação. Incluir e integrar fazem parte do mesmo processo, mas não são iguais. Existe uma diferença básica entre inclusão e integração. A escola hoje regular, ela é inclusiva. E quando a gente diz inclusiva, a gente fala no conceito de diversidade. Nós somos extremamente diversos. Se a gente for ver a escola do Brasil do século passado, era uma escola totalmente exclusiva. Pobre não estudava. Né? Quando a gente fala inclusiva, em todos esses contextos, a gente está falando só no conceito da deficiência. Pobre não estudava, preto só ia até determinado momento, depois era limado. Né? Era uma escola para poucos. Hoje nós temos uma escola mais inclusiva, mas ainda não é perfeita. Né? E aí a gente vai falar desses conceitos que são importantes, de integração e de inclusão. Vamos começar falando do que é integração. Integração visa colocar o aluno na escola. Isso é, aquele que tem alguma necessidade especial adequa-se ao meio escolar e sua educação se dará conforme esse aluno se adaptar ao que a escola regular oferecer. Assim, a integração pressupõe um esforço somente de um lado, do aluno. Esse processo é muito comum nas escolas sem as devidas preparações e os recursos para atender esse público específico. É assim, o aluno tem deficiência, tem que botar na escola regular. Tá, eu pego ele, coloco na escola regular e ele que se vire lá. Esse aluno foi integrado. Né? Ele que se vire. A escola não tem condição, não tem professor, vai dar uma folhinha para ele fazer qualquer coisa. Isso é integração. A responsabilidade é do aluno, se vira. Né? Nesse molde, nega-se a condição do aluno especial. Ele é apenas inserido no contexto escolar, que não se adequa às suas necessidades. Nesse caso, não ocorre inclusão, pois se o aluno não se adaptar ao ensino regular oferecido, ele não vai se desenvolver cognitivamente, acontece isso. Deixa o aluno lá no cantinho, ele não se desenvolve nada, aí o pessoal vai falar assim, tá vendo? A educação regular não é para ele. Mas por quê? Porque ele não foi incluso, ele foi integrado. Né? A integração defende a ideia de que o aluno especial deve se adaptar aos padrões da sociedade, quando ao contrário, né?
esse processo é válido se levarmos em conta a importância da relação entre pares, porém, somente isso não basta. Não basta integrar só para falar assim, ele tem que ficar com as crianças. Perfeito, tem que ficar. Mas não é só isso. Não é só isso. Aí a gente parte para um degrau a mais, que é o degrau que a gente chama de inclusão. O que é inclusão? A inclusão considera a independência da pessoa, isso é, seu poder de tomar decisões sem interferência. Nesse caso, a sociedade deve adaptar-se para atender a diversidade nela existente de modo natural. Ela precisa promover e garantir a autonomia e a independência de todos, daí a equiparação de oportunidades efetivada. A inclusão não cria um grupo de pessoas especiais que precisam de tratamento diferenciado. Ela vê todas com características próprias e necessidades também únicas. Inclusão é respeitar cada uma das suas individualidades. E de acordo com a tua individualidade, eu vou tentar fazer o máximo para que você tenha autonomia, independência, que você realmente esteja inserido na sociedade. Então, percebam que é um degrau a mais do que integrar. Não basta só integrar. É preciso integrar e incluir. A integração é o primeiro passo. Mas, a partir daí, a gente precisa incluir também. Né? É difícil? É fácil? Não é fácil, não. É muito difícil, mas é extremamente necessário. Ok? E última visão que a gente tem nessa aula de hoje é da educação à distância, que é uma outra modalidade importante, né? Modalidade muito conhecida nossa aqui, que somos polo de educação à distância. Primeiro que a educação à distância já foi chamada de ensino à distância. Ela hoje já não é mais chamada de ensino à distância, porque quando a gente fala ensino, a ênfase é muito dada no professor, né? Então, hoje a gente chama de educação à distância. Atualmente, o processo progrediu muito diante dos avanços tecnológicos, que permitem ao aluno prosseguir em seus estudos de maneira mais independente. Afinal, essa é a verdadeira intenção dessa modalidade, fazer com que os alunos tenham autonomia, interação, interlocução com o conhecimento, principalmente aqueles que, por diversos motivos, não conseguem frequentar a escola regular. Gente, há um tempo atrás, educação à distância era uma coisa assim muito rara, né? Muito rara e muito deficiente. Hoje, nós temos uma educação à distância que permite qualquer pessoa de qualquer lugar se formar nos mais diversos campos de atuação. Aí a pessoa fala, a educação à distância, o ensino é muito fraco, não é a mesma coisa. Olha, eu conheço colegas meus formados em universidade federal que são péssimos profissionais. Tem uma máxima que fala que eu discordo um pouco. É o aluno que faz a escola. Mais ou menos, né? Existem escolas que são muito deficientes, que não tem aluno que dê jeito. Mas a grande questão que está aí é o seguinte: na educação à distância, é possível que você seja um excelente profissional com todas as tecnologias que a educação à distância hoje te dá. Né? Então, hoje, perto do que a gente tinha algum tempo atrás, obviamente, existem ainda muitas instituições, muitos cursos que são péssimos, extremamente deficientes. Eu mesmo aqui, eu já trabalhei com algumas instituições, hoje nós representamos aqui 4 faculdades. Né? Eu já trabalhei com mais de 10, mas algumas eu falava, não, tira isso, porque isso daqui pedagogicamente é um desastre. Né? É apenas uma fábrica de diploma. Para trabalhar com fábrica de diploma, sinceramente, é preferível vender pastel na feira. Né? Então, existem muitas instituições sérias, com planos de educação à distância muito bem desenvolvidos e que não deixam nada a dever às melhores instituições presenciais por aí. Okay? Aí vamos falar um pouquinho da definição do que é, né, essa educação integral. A educação à distância. A educação à distância, também conhecida como EAD, é a modalidade de ensino na qual o aluno e o professor não precisam necessariamente estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. A relação entre eles pode acontecer de várias maneiras e, obviamente, na contemporaneidade, as tecnologias facilitam esse processo. Os primórdios da educação integral eram por rádio, eram por carta, né? Hoje, tranquilo, a gente está aqui. Né? Hoje a gente pode entra lá no seu celular, baixa um aplicativo. Quem aqui é aluno da FECAF tem um aplicativo lá, o Pulse, que entra lá e você assiste suas aulas através do aplicativo, aula ao vivo com o professor, muitas possibilidades, né?
Então, a tecnologia hoje permite que a educação à distância, ela não deixe nada a dever à educação presencial. Okay? Vantagens. A grande característica da educação à distância é a mobilidade temporal e espacial. As aulas podem ser gravadas e os alunos assistem a elas em qualquer lugar e a qualquer tempo. Isso proporciona flexibilidade imensa aos estudantes que podem beneficiar-se de tais recursos. O bom das aulas gravadas é assim, poxa, eu trabalho. Eu chego em casa às 7 da noite, só que a aula começa às 6h30, como é que eu faço? É igual tem aqui, né? Quem não está podendo assistir, quem não conseguiu, isso aqui vai ser gravado, vai ser disponibilizado depois. Então, o mesmo acesso que você teve, quem teve entrando ao vivo, vai ter quem entrar depois, né? É necessário, entretanto, rigor nos cumprimentos de prazos e avaliações, já que não existe professor para cobrar tais compromissos. Ou seja, quem precisa de babá para ficar? Vamos estudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem muita dificuldade com a educação à distância, porque é uma educação que exige autonomia, né? Você pode ter uma pessoa te orientando, ó, vamos fazer teu plano de trabalho, ó, quanto que você vai fazer isso daqui? Você precisa de pelo menos 1, 2 horas, né? Pega 3 dias na semana, vamos estudar isso. Isso é legal. Agora, de ter que ficar, vamos lá, não é isso. Tem gente que fala assim, eu não considero a educação à distância porque eu não tenho disciplina. Precisa ficar alguém em cima de mim me cobrando. Pô, isso é vergonhoso, né? Vergonhoso falar isso. Tá certo que a gente não tem o costume da autonomia, mas tem que ficar alguém te cobrando toda hora, aí já é outra história. Assim, a educação à distância é mais indicada para adultos que já desenvolveram certa responsabilidade diante de compromissos assumidos. Se bem que tem adulto que não desenvolveu ainda não, né? Mas tudo bem. Eles precisam ter disciplina, dedicação, organização e, principalmente, motivação. Se você não tiver motivação, é muito difícil. O que é motivação? Você tem um objetivo. Você está fazendo um curso que você sabe, não, daqui a 3 anos eu vou me formar, aí eu vou poder fazer aquele concurso que eu quero, eu vou trabalhar naquele lugar que eu quero, eu vou poder dar aula disso. Isso é motivação. Você tem um objetivo e mirar lá para chegar. Não dá assim, eu tô com muita dificuldade, eu vou parar. Sabe que seu objetivo vai ser parado ali no meio. Então, isso que é importante. É você pensar que você tem um ponto para chegar e é atrás daquilo ali que você tem que ir. Né? Aí vamos agora para as bases legais. Né? Cabe destacar que as instituições de ensino superior presencial, de acordo com a portaria número 4.059, de 10 de dezembro de 2004, poderão oferecer até 20% da carga horária total do curso da modalidade semipresencial, porém realizando avaliação somente no formato presencial. Essa portaria do MEC, gente, ela diz o seguinte, ó, qualquer curso presencial, tá? Eu estou falando de educação à distância não, 20% da carga horária pode ser cumprido em modalidade semipresencial. Ou seja, um curso que tem aí de segunda a sexta, você pode ter um dia da semana em AD. Não tem necessidade de ter todos os dias. Né? 20% da carga horária pode ser feita na modalidade semipresencial. Então, isso daí, desde 2004, é uma possibilidade. Então, para vocês verem como há o desenvolvimento da legislação da educação integral. Vocês veem com a educação integral, da educação à distância. E, na LDB, a gente também tem uma base legal, né, na nossa lei maior da educação. As bases legais para a modalidade de educação à distância atual foram instituídas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB integra, dessa forma, a EAD ao sistema de ensino. Fica estabelecido na lei que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, credenciará instituições e definirá requisitos para a realização de exames e registros de diplomas relativos a cursos de educação à distância. Aí vem o artigo 80, abre aspas, o que diz o artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. O mesmo artigo determina ainda em seu parágrafo 1º que a educação à distância organizada com abertura e regimes especiais será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Não é simplesmente você chegar assim, eu quero fazer educação à distância. Não é assim. Né? É preciso haver um credenciamento por meio da União. E aí vem, para a gente concluir aqui, a regulamentação. Né? As instituições de ensino que têm interesse em credenciar a oferta de cursos de graduação ou profissionais tecnológicos à distância deverão fazê-lo junto ao Ministério da Educação e do Desporto, né, o MEC, que agora sumiu do Desporto,
na seção de protocolo geral do MEC ou na DMEC do Estado. Não existe mais DMEC do Estado, é protocolo geral do MEC. Né? DMEC era a representação do MEC nos estados. A portaria número 301, de 7 de abril de 98, normatiza os procedimentos para a realização desse credenciamento. É necessário que a instituição apresente um projeto com informações sobre experiência anterior com cursos à distância, o curso pretendido, a infraestrutura em função do projeto a ser desenvolvido, os professores, o processo seletivo para o ingresso no curso e as parcerias com outras instituições. Com base nesse projeto, a comissão do MEC elabora um relatório com a recomendação ou não do credenciamento. Então, assim, é um processo bem, não digo nem burocrático, mas um processo bem cuidadoso para ver se realmente essas instituições têm ou não condições de oferecer educação à distância, dada a importância desse tema. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta aí? Não? Ninguém. Bom, então assim, conforme eu tinha falado no início, mas acho que tinha muita gente que não estava presente ainda, eu tinha ficado de concluir numa aula só, né? Esse nosso cursinho aí de formação docente para diversidade. Mas dado o nosso calendário que está muito corrido, eu estou fazendo hoje a aula número 3 e a aula número 4 eu vou fazer na semana que vem. Fazer da mesma forma, assim, vou fazer ela um pouquinho mais curtinha, começando antes, para dar tempo da gente concluir, tá bom? Provavelmente essa aula vai ser feita na segunda ou na terça-feira, mas eu aviso para vocês pelo grupo antes, com antecedência, para vocês se organizarem, ok? E aí a gente vai concluir esse curso de formação docente para diversidade. Oi? Sim, Ludmila, eu perguntei a você. Ludmila, eu mandei uma pergunta para você, você não me respondeu. Opa. Aonde? Ah, não, acho que o Valmir estava falando com outra pessoa, não era comigo, não. Já tô vendo que pergunta é essa que eu não estou vendo, mas tá tudo certo. Então, assim, gente, lá pelo grupo a gente vai marcar novamente a nossa última aula e a partir daí a gente já vai começar a emitir os certificados de vocês, tá bom? Pessoal, boa noite. Vou atualizando vocês aí com as novidades dos nossos próximos cursos, inclusive da educação integral, mas provavelmente ele só fica para o ano que vem, tá bom? Mas aí, os próximos cursos que forem acontecendo, eu vou atualizando vocês, ok? Pessoal, obrigado mais uma vez, boa noite, bom descanso para vocês Noite, e Tchau, tchau. Desculpe, professor. Perdi aqui sem querer. Eu percebi depois. Tchau, tchau. O pessoal do preparatório da SEC, daqui a pouquinho estamos juntos. Tchau, tchau. Tá bom, tchau.